Você viu aquele caso do rapaz que ganhou uma cesta avaliada em R$ 5.000 lá no trabalho e deu a cesta de maquiagem pra colega e não pra esposa? Não levou pra esposa. Você deve ter visto, porque a internet ficou fervendo esses dias falando desse caso. E aí, menina, deixa eu te falar que isso aqui não é um podcast de fofoca. Então a gente não vai fofocar sobre a vida dos outros. Nós vamos observar, através desse exemplo, algo importante para que a gente possa levar e transformar as nossas vidas e as nossas relações. Afinal de contas, aqui é um podcast de autoconhecimento, não é verdade? Então guarda o seu lado fofoqueira e vem comigo pra gente poder debater algumas coisas importantes que pode transformar a tua relação. Bora! Que bom ter a sua companhia para a gente fofocar. Não, opa, pera, fofocar não. Nós vamos falar a respeito das nossas vidas, é melhor assim, né? Gente, esse caso foi um caso que foi polêmico. Não sei se o caso foi de verdade, depois eu pesquisei, a pessoa que postou acabou apagando a postagem. Tem alguns meios de notícias falando de que, na verdade, era um perfil que postava situações extremamente polarizadas para trazer reações do público e, por isso, ganhar curtidas. Então, pode ser que essa situação seja mentira, não seja realmente um fato verídico, realmente não aconteceu. Mas o fato é que as pessoas passaram a dar muitas opiniões a respeito do que aconteceu. Se você não sabe o que aconteceu, deixa eu te contar com um pouco mais de detalhes. Em um evento de uma empresa, um rapaz ganhou uma cesta de produtos de maquiagem avaliados em aproximadamente R$ 5.000. Essa cesta continha produtos de luxo, né, produtos de marcas famosas, e era uma cesta, né, muito cara. No caso, na ocasião, ele disse, o rapaz, que ficou extremamente incomodado com o fato de ser uma cesta de maquiagem e pensou em desfazer-se da cesta rapidamente. Porque o machismo nosso de cada dia diz que um homem não pode ficar com uma cesta de maquiagem, não é verdade? E ele pensou dessa forma e, ao se pensar em como desfazer da cesta, deu a cesta para a colega de trabalho. Essa foi a justificativa que ele deu. A esposa veio a público falando, contando dessa história, contando que ela estava em casa, cuidando dos filhos, fazendo comida, limpando a casa, enquanto ele estava no trabalho e, ao ganhar a cesta, nem pensou nela. Deu a cesta para uma colega de trabalho. Aí já foi motivo suficiente para a internet cair matando. Uns defendendo a esposa, outros defendendo o marido, e assim foi, né? O fato, na verdade, é o que mais nos importa. É o que aconteceu, porque a interpretação, cada um pode dar a sua interpretação. E o mais importante de verdade é o que a gente vai fazer com esse tipo de informação. Não é um marido que, ao ter que fazer uma escolha, não lembrou da sua esposa, não pensou na sua esposa. E o desfecho dessa situação possivelmente seria o término do relacionamento ou um grande conflito na relação, concorda comigo? Essa esposa ou terminaria a relação por pensar que esse homem tem um caso com essa colega, ou por pensar que ele não a valoriza, enfim. Ou ela poderia realmente deixar a relação extremamente abalada por conta da forma como ela reagiu a esse tipo de situação, que foi justo, na verdade. É justo que você fique chateado com seu marido que não pensa em você, por favor. Eu realmente fiquei observando as reações na internet e pensando que a maioria das pessoas ficou olhando para o lugar errado. Porque, na minha opinião, o problema nunca foi a cesta e nunca será, porque isso é sobre a vida de outra pessoa e a gente nem sabe se é uma coisa real que está acontecendo. O mais importante de verdade é aprender com essa situação. Eu quis pensar junto aqui com vocês sobre essa situação e eu quero que vocês me acompanhem no raciocínio do seguinte: quando algo acontece num relacionamento, ou quando um relacionamento termina, nunca é sobre uma última coisa que aconteceu. Não é sobre a cesta que foi entregue para a colega. Aquilo ali foi a gota d'água, foi o último ponto. Porque num relacionamento que se desgasta e que chega ao fim, existem muitos sinais e indícios de que essa relação não está dando certo, não está funcionando, que vem muito antes da gota d'água. Pode observar se você já passou por um relacionamento que terminou, ou se você conhece alguém que já terminou um relacionamento, que nunca é do nada. A pessoa não fala assim, ai, nossa, porque hoje aconteceu tal coisa e o relacionamento era maravilhoso, perfeito, e aí simplesmente terminou. A não ser que o outro lado da história fosse uma pessoa que enganava, na verdade. Então, assim, o relacionamento tava ótimo, perfeito, só que aí o outro lado da história tava traindo, tava mentindo, era uma pessoa com um caráter bem duvidoso, né, ou uma pessoa, de repente, até com um transtorno,
no sentido de um transtorno que possibilite a pessoa ser extremamente narcisista, ou que possibilite a pessoa realmente não ter sentimentos pelo outro. E aí essa pessoa dissimulava uma relação e, na verdade, aquela relação era real só para uma das partes, porque a outra parte pintava e bordava do lado de lá. Não é? Caso contrário, se for uma relação onde as pessoas estão dentro do seu nível de sanidade mental ok, concorda comigo que o relacionamento não termina do nada. Existem indícios. E quando a gente pensa nesses indícios, nós podemos pensar num termo que se chama condições latentes. Vou falar sobre isso com vocês. Vou ler aqui para você a definição. Condições latentes são aqueles fatores que ficam escondidos durante muito tempo, mas que aumentam a probabilidade de um problema acontecer. O acidente parece ter sido causado por um único evento, mas, na verdade, ele foi construído por dezenas de pequenas falhas anteriores. Então, imagina que você tem um muro na sua casa, e aí o teu vizinho fez lá a casa dele, mas ele não fez da forma como deveria. Então começou a infiltrar a água ali naquele muro. Mesmo que você às vezes não perceba que o muro tá minando água às vezes, né? Então às vezes a parte onde tá minando água você não consegue ter acesso, você não consegue enxergar, mas tá entrando água ali, tá entrando água ali. Aí quando vem uma chuva daquelas, torrencial, aí o muro cai. Mas caiu do nada. Não foi do nada. Não foi do nada, né? Um muro cai do nada se ele não foi bem feito também, né? Eu não entendo de muros, gente. Eu tô só trazendo um exemplo, né? Mas o que eu tô querendo dizer aqui, eu tenho certeza que você tá me entendendo, é que o negócio não acontece do nada, não é verdade? Teve um episódio até que eu falei que as goteiras só acontecem porque as coisas estão fora do lugar, não é? E aí, na hora que vem a chuva, na hora que vem uma dificuldade, na hora que vem algo desafiador no relacionamento, é aí que você vai ver onde é que as goteiras estão, sabe? Quais são os elos mais frágeis dessa relação. Mas o que acontece? É esse o caminho, de que às vezes a sua relação tem condições que são latentes, tem situações que estão escondidas, que você não quer olhar, ou você está olhando e tá tampando com a peneira, entendeu? Porque você tá vendo, você continua enxergando, mas você tá falando assim, ai, não quero olhar pra isso, ou não dá pra olhar pra isso, e eu entendo que tem coisas às vezes que a gente não consegue olhar naquele momento. Mas a gente dizer que a gente sabe que aquilo tá ali, e às vezes comunicar para o nosso parceiro, né? Falar, olha, eu estou vendo, isso aqui está aqui, mas não é o momento de resolver. A gente não consegue, a gente não tem estrutura. Ou eu não consigo, não tenho estrutura. Não dá para fazer isso agora. Isso é importante. E isso não é tampar o sol com a peneira. Isso é a gente colocar como se fosse um enfeite na estante. A gente deixa ali, a gente passa, observa, fala, tá ali. Daqui a pouquinho eu mexo no momento em que for propício, entendeu? E eu pensei muito de fazer esse podcast, porque teve um dia que eu tava conversando com uma pessoa, e aí ela falou assim, nossa, fulano com fulana separaram e tal. Deixa eu ficar pra cá pra florzinha aparecer melhor. E aí ela falou assim, fulano com fulana separaram e tal. Eu falei, nossa, mas que pena, né? Mas eu não conheço essas pessoas que terminaram um relacionamento de próximo, assim, conheço só de vista. Mas aí eu comentei com essa pessoa, eu falei, nossa, mas já teve outras vezes que outras pessoas comentaram que haviam alguns pontos nessa relação. Havia algumas coisas que eram estranhas e que pareciam precisar de ajuste, até mesmo para mim que estava de fora e não estava no relacionamento. Então, eu disse o seguinte, um relacionamento não termina do nada. Ele vai deixando pistas pelo caminho. Só que se a pessoa não está olhando para essas pistas com esse olhar de que isso aqui é um indício de que o meu relacionamento pode acabar, ou que essa relação, porque às vezes não é um relacionamento afetivo amoroso com uma pessoa, mas é uma relação de amizade, uma relação com os nossos parentes, os nossos pares, enfim, com qualquer pessoa. Então, às vezes eu estou percebendo que existem esses sinais, mas eu não tô dando atenção pra isso. Então, acho que tá na hora, não tá? De prestar atenção. Outra situação que ilustra muito bem o que eu tô querendo dizer é uma relação de amizade que eu encerrei ano passado, se não me engano, e que essa pessoa havia combinado de estar na minha casa num determinado horário, e pela milésima vez essa pessoa furou comigo. Isso já havia acontecido muitas vezes, eu havia passado por cima todas as vezes, entendido as justificativas da pessoa, porque sempre tinha uma grande justificativa, mas estava insustentável para mim a forma como estava acontecendo. Tinham outros pormenores também que estavam deixando a relação
bem intensa e já havia o quê? Aproximadamente 1 ano, eu estava avisando essa pessoa de que eu estava cansada do formato dessa relação, de que eu precisava que essa pessoa entregasse aquilo que era importante para que a gente pudesse dar continuidade nessa relação. Que a forma como estava me prejudicando, estava me machucando. Não só por causa dos atrasos, mas por conta de outras coisas que essa pessoa fazia e que não cabe falar aqui, mas enfim. Né? Foi a decisão que eu tomei. Doeu muito, dói até hoje. E, pessoas, se você estiver assistindo esse vídeo, um beijo. Mas é isso, tudo bem também, né? A gente somos adultas. E aí, pessoas adultas precisam tomar as decisões que são melhores para si. Por mais que doa, a gente se machuca, a gente se fere. De ter que deixar uma grande amizade, ter que deixar uma pessoa que a gente ama para trás. O amor às vezes continua ali, mas amar não significa ter contato, estar próximo, né? Amar e estar próximo significa ser respeitada na medida daquilo que você precisa ser respeitado. Então, às vezes passa do seu limite e aí, se você seguir em frente, você está se desrespeitando. E eu escolhi não me desrespeitar. Então, é isso. Vai deixando pistas. Como eu disse, eu avisei para essa pessoa, eu falei há 1 ano atrás de que a relação estava se desgastando. Eu disse dos motivos, eu expliquei, a pessoa entendeu. E aí a pessoa não deu conta, não quis, eu não sei o que acontece, porque aí é da pessoa, eu acredito na boa vontade do outro, mas não foi possível e tá tudo bem também, cada um entrega o melhor que pode, no momento em que pode, do jeito que pode, né? E se não for suficiente, a gente vai embora. Mas não é do dia pra noite, sabe? Que acaba. Não é. Acredito também que esses eventos que vão acontecendo, muitas das vezes só revelam uma estrutura que já está enfraquecida. Então, por exemplo, vamos supor que essa história da cesta de maquiagem seja verdade. Vamos supor que é verdade. Se essa situação ou algo parecido acontecesse comigo, eu teria muita dificuldade de me imaginar tendo como primeira reação expor meu marido na internet. Vou levar pra terapia, vou chorar em posição fetal, eu vou falar com meu marido, eu vou falar com uma amiga, eu vou refletir muito, né? Vou fazer vários movimentos, mas expor meu marido na internet não é um movimento que eu faria, a não ser que eu realmente fosse uma pessoa que me conhece muito pouco, ou que eu fosse uma pessoa que realmente já está num casamento fracassado, certo? Porque aí os likes, as visualizações valeriam mais do que o meu casamento, talvez. Entende? Estou julgando aqui, talvez eu possa estar julgando o comportamento dessa pessoa. Talvez essa pessoa estava tão fragilizada que o único caminho dela foi ir para a internet. Mas vamos parar e pensar, gente. Se o teu único caminho é ir para a internet, você está cuidando muito pouco de você. Você tá cuidando muito pouco de você, você tá olhando muito pouco para você. Tem que assistir aquele episódio do Como Se Trazer de Volta. Vou colocar aqui para você aqui embaixo. Você tem que ter um lugar seu, sabe? A internet é terra de ninguém. É terra sem lei. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo jogando suas coisas na internet? Não é o caminho. E até mesmo eu acho um pouco estranho, porque, por exemplo, se eu fosse trazer pra minha realidade, poxa vida, eu conheço o caráter do meu marido. Eu provavelmente, se fosse de verdade com meu marido, eu entenderia aquilo como um erro de julgamento dele, um grande erro. Tipo, você tá doidão, querido, por favor, tá fora da casinha. Mas isso não definiria quem ele é, ao ponto de eu massacrá-lo na internet, entende? Então, eu acho até pouco provável que essa história seja verdade, mas eu acho que você precisa, e eu preciso também, refletir sobre onde é que estamos expondo as nossas relações, não é? Porque um relacionamento, principalmente de casamento, e aí casamento, entenda casamento pelo que você entender, tá morando junto, tá casado, não sei o que você entende por casamento. Vai dentro da tua percepção, tá bom? Mas um relacionamento afetivo, seguro e estável não é algo pra você sair espalhando em praça pública. Tem uma frase que eu gosto muito que se diz o seguinte: não se deve sangrar em tanque de tubarões. A internet é um grande tanque de tubarões, querendo te morder a qualquer momento. Então, não é na internet que você vai desabafar, não é na internet que você vai mostrar as fragilidades da sua relação.
né? Até teve uma moça esses dias pra trás que falou alguma coisa sobre o marido dela, que não estava satisfeita com o marido dela, alguma coisa assim, não vou me lembrar especificamente, sangrando em tanque de tubarões, entendeu? A internet não é terapia, então tem gente que às vezes não chega nesse extremo de falar na internet, mas às vezes você fala as coisas pra pessoas que ou não tão bem intencionadas, sabe? Ou então pessoas que são sem noção, entende? Mas preserva a tua intimidade. As coisas da tua casa, você fala dentro da tua casa, com teu marido, entendeu? Você fala na terapia, que é o lugar mais sigiloso e o lugar mais seguro e acolhedor que você deve ter. Porque, né, por favor, sua terapia tem que ser um lugar sigiloso e acolhedor e seguro. Senão você corre para as montanhas que você tá fazendo aí, meu Deus. Mas é isso. Teve uma vez, vou tentar não dar detalhes para tentar não expor ninguém, mas que uma pessoa conhecida me contou, tipo assim, de uma forma totalmente aleatória, muito aleatória. Tipo, falei, ai, a fulana, como é que tá? Ah, a fulana tá bem, tal. Nossa, tá com uma crise com o marido. E falou de coisas íntimas dessa pessoa. De questão de frequência sexual desse casal. Eu fiquei com essa cara, assim. Tipo assim, gente, como pode? Como pode? Então, cuidado com as coisas que você fala pras pessoas. Cuidado, muito cuidado. Porque é muito difícil. Teu casamento é sagrado. A tua família é sagrada. Coisas da nossa família a gente fala pra quem... Pra quem tem pra quem tem boca de sacola, você não fala, por favor. Boca de sacola é aquela pessoa que tem a boca reganhada, que sai falando pra todo mundo. Então, você não fala pra esse tipo de gente, não fala. Por mais que seja uma pessoa que você ama, não fala, não faz isso com você. E não fala na internet, né? E não fala em lugares que não são seguros. Você guarda pra você. Guarda, fala com você, fala com Deus, fala na terapia. Guarda pra você. E aí, né, qual é a grande lição que a gente tira de toda essa situação, né? O que a gente pode aprender com o erro dos outros ou com a fofoca que tá rolando na internet? Vamos olhar quais são as condições latentes que existem hoje nas nossas relações. Vou trazer principalmente o relacionamento afetivo, mas se você não tem, olha para as outras relações também, porque dói muito perder uma relação. Então, olha para outras relações também, que vai ser importante. Então, você pode observar, por exemplo, se existe falta de admiração, falta de conversa, diálogo é uma coisa essencial nas relações. Se existem críticas constantes, às vezes ironias, desprezo, a forma como a pessoa fala com você não é uma forma muito agradável, grosserias, pequenas mentiras, então assim, ou omissões, sabe? Aquilo que deixa você com o pé atrás, ausência de carinho, excesso de rotina também pode estar deixando tudo de uma forma bem negativa, uma sensação de que você não é prioridade, às vezes a pessoa está priorizando outras coisas, priorizando a família de origem, priorizando outras amizades e não a sua amizade, nunca tem tempo para você. Enfim, pequenas decepções também que às vezes não são resolvidas, às vezes aconteceu uma coisa, você fala, deixa pra lá, depois eu falo. E aí de tanto deixa pra lá, depois não dá pra deixar porque já acumulou bastante. Então, o que mais que a gente pode colocar aí como condições latentes num relacionamento? Eu gostaria da sua opinião. O que mais que pode estar acontecendo numa relação? E aí você pode deixar aqui pra mim no comentário, pra gente melhorar esse podcast, para que as pessoas entendam outras perspectivas. Eu gostaria da sua ajuda. Deixa aqui no comentário do podcast o que mais... Vocês ouviram o passarinho? O que mais... Aleatório, né? O que mais que pode estar acontecendo e que pode estar prejudicando uma relação. Aquele tipo de coisa que vai destruindo a relação de pouquinho em pouquinho, em pouquinho, em pouquinho, em pouquinho. Coloca aqui pra gente nos comentários. E vamos observar se essas coisas estão acontecendo na nossa relação. E sabe qual que é o problema também, gente? É que a gente se acostuma com tudo. O ser humano se acostuma com tudo. O ser humano se acostuma com tudo que é bom, as regalias da vida,
E o ser humano se acostuma com tudo aquilo que é ruim também. Então, às vezes, a gente vai se acostumando com uma relação que tá acontecendo no automático. Ou com uma relação que às vezes nem tá acontecendo, e que você insiste em falar: "Não, mas é minha amiga", mas essa relação nem tá acontecendo. Você nem tem contato com essa pessoa, faz 84 anos, então essa pessoa não sabe nada da tua vida, não sabe o que tá acontecendo. Então, vamos observar esses pontos, não é? Porque a gente se acostuma e a gente tem um grande potencial de resiliência. Então, pode acontecer de, às vezes, a relação tá num lugar tão automático que você tá vivendo ali várias condições latentes sem perceber realmente aquilo que tá acontecendo, sem perceber qual é a relação que você tem. Um outro ponto também é que a gente costuma cuidar muito daquilo que a gente tem medo de perder, ou aquilo que a gente precisa conquistar. Por isso que no começo das relações, às vezes a gente se esforça tanto, se dedica tanto, não é? E aí a gente tem boas ações com a pessoa, a gente cuida, a gente fica mais próximo, a gente faz mais coisas que vai deixar a pessoa feliz, a gente tá sempre lembrando daquilo que faz a pessoa feliz, enfim. Depois de um tempo, as coisas, assim como uma casa, assim como um edifício, aquilo vai se desgastando. E aí as coisas já estão batidas, assim, né? Então, tipo, uma casa, a parede tá ali sempre a mesma parede, já tá pronta, né? Eu acho que o começo das relações é como uma obra. Então, sempre tem uma coisa nova, sempre tem aquela empolgação de como é que vai ficar, o que que vai ser, sempre tem uma novidade, sempre tem algo que você precisa consertar, organizar, que não tá saindo de acordo com aquilo que você queria. Esses ajustes, né, do começo de obra, ou do meio, ou do final da obra, enfim, mas o começo de relacionamento é igual uma obra. As coisas estão se encaixando. E aí, depois que você passa um tempo no relacionamento, o relacionamento se torna uma casa pronta, né? E aí, uma casa pronta, o que que você faz? Às vezes você muda o móvel de lugar, que é quando você sai da rotina. Às vezes você vai lá e compra um quadro novo. Às vezes você vai lá e compra um jogo de panela. Você compra uma cortina, né? Ou não. Às vezes você deixa a casa do jeitinho que tá, porque você fala, ah, mas tá tão bom, né? Ficou tão boa essa obra, né? E aí aquilo, né? Foi tão bom o casamento, foi tão boa a festa de casamento, mas e aí depois? Aí deixa tudo no mesmo lugar, do mesmo jeitinho? Uma amizade também é assim, o começo a gente constrói ali, a gente tá conhecendo o outro, e aí depois a amizade de baixa manutenção, aí não precisa mandar um WhatsApp, uma mensagem e deixa pra lá, sabe? Então, tudo bem que pode ser assim também. Quando eu falo dessa questão de amizade de baixa manutenção, se todo mundo tá feliz, tá tudo bem, né? Mas às vezes isso tá sendo uma condição latente. Às vezes você tá achando que você tem uma amizade de baixa manutenção, mas na verdade você tá perdendo um amigo, você entendeu? E aí às vezes é difícil pro outro falar, nossa, eu preciso de uma amizade com uma manutenção um pouquinho maior. Um pouquinho maior só, não precisa ser de grande manutenção, mas um pouquinho maior. E às vezes a pessoa tem dificuldade de falar, de expressar, e ela só vai afastando, deixando acontecer. Então vamos repensar todas as nossas relações. Vamos fazer uma lista de todos os nossos relacionamentos, todos os nossos familiares, os nossos amigos, o nosso parceiro, parceira, o cônjuge. E aí a gente pega e avalia como estão sendo essas relações, não é verdade? Será que dá pra fazer isso? Eu costumo pensar que muitas das vezes relacionamento não acaba quando o amor acaba. Acaba por outras coisas, por conta dessas condições latentes. Então, que a gente possa ter cuidado com isso. Voltando na questão da cesta, né? Não quero discutir se deveria dar a cesta ou para quem que deveria dar a cesta, apesar de que você já sabe a minha opinião, você não sabe, não? Enfim. Mas eu quero deixar uma pergunta muito importante, né? Se esse episódio tivesse acontecido no seu relacionamento, seu marido tivesse dado a cesta pra colega de trabalho, ou sei lá, de repente você se relaciona com um homem, e aí você ganhou um relógio super caro, assim, sabe? Caríssimo. E aí você não leva pro seu marido, você dá o relógio pro colega de trabalho. Ou sei lá, um kit de camisetas de marca
e calça de marca, e cinto, e sapato, um kit completo, um look completo de marca, avaliado em 5.000 reais. Aí você pega e dá pro colega de trabalho e não leva pra casa. Você, se isso acontecesse no seu relacionamento, você avaliaria como um erro? Porque assim, você conhece seu marido, você confia no seu marido, seu relacionamento tá forte o suficiente pra você olhar pra essa situação e pensar, puta merda, o que esse homem fez? Mas, putz, foi um erro? Ou seria a gota d'água pra você e você terminaria a relação, assim? Porque eu acho que se fosse a gota d'água, talvez. Eu entendo que foi grave, gente. Errou, foi muito. Errou grave. Errou grave. Tipo, querido, como você conseguiu? Mas enfim. Mas, entende? Seria a gota d'água do seu relacionamento? Ou você conhece o caráter do seu parceiro, você confia no caráter do seu parceiro, e você diria assim, meu Deus, como esse homem conseguiu errar? Como essa mulher conseguiu errar? E ia deixar passar depois de chilicar bastante, né? Por favor, depois de pular dessa altura. Mas você ia deixar passar. Pensa nisso, porque se você pensar, seria a gota d'água, eu não ia aceitar, não. Então, eu acho que das duas, uma. Ou a relação tá bem desgastada, ou existe uma ferida emocional em você que faz com que esse tipo de situação fosse a gota d'água, entende? Aí não é sobre o outro, é sobre você. Porque aí existe uma ferida sua, né? Provavelmente uma ferida de traição. O que aconteceu com você? Você foi traída no passado. Ou você entendeu que houve uma traição no passado. Seu pai traiu sua mãe traiu seu pai. Você se sentiu traída no meio desse bololô todo, não sei. Ou falaram que iam fazer alguma coisa por você ou com você e não fizeram. E você se sentiu traída. Não sei, mas aí você assiste o episódio, eu acho que é o número 4, que se chama Eu Vejo o Futuro Repetir o Passado. Vou colocar aqui também nos comentários pra você, tá bom? Porque aí já é uma coisa mais profunda, e aí é isso. Mas pense, reflita sobre isso, e eu aproveito pra dizer que eu sinto muito por isso. Mas então vamos refletir sobre isso, né? Se a gente deixaria passar, xingando bastante, chilicando bastante, igual um pincher raivoso, e tudo bem. A gente pode xingar o marido se ele fizer um trem desse, por favor. Podemos, na verdade? Porque eu xingaria muito. Ou a gente terminaria a relação. E aí, se a gente terminaria a relação, ou tem uma dor nossa, como eu bem disse, ou é porque a nossa relação não está legal. Observe por essa perspectiva, tá bom? Por fim, eu quero te dizer que quase nenhum relacionamento termina por conta dos últimos acontecimentos. A maioria dos relacionamentos terminam por detalhes que já aconteceram, estavam acontecendo antes do último acontecimento. Então, vamos olhar melhor para as nossas relações? Eu acho importante. E vamos aproveitar essas fofocas para a gente usar como autoconhecimento? Eu quero aproveitar para te convidar a fazer 2 coisas. Primeira coisa, colocar 3 coraçõezinhos, se você gostou desse episódio. Eu gosto muito que vocês colocam os 3 corações, vocês são ótimos, eu adoro vocês, porque vocês colocam os 3 corações, eu falo, esse povo tá me ouvindo. Eu fico muito feliz. Coloquem 3 corações, por favor. E a segunda coisa que eu vou te pedir é que se você perceber aí na internet alguma coisa, uma polêmica, uma fofoca, uma curiosidade que possa servir de tema aqui pro podcast, você me manda, por favor? Você pode me mandar no WhatsApp, você pode me mandar lá no Instagram, tanto do Clube da Leveza quanto no meu Instagram, tamires.pc. Enfim, pode me mandar porque eu acho que a experiência humana é riquíssima para que a gente possa aprender, né? Já dizia aquele ditado, não sei nem se é um ditado de verdade, mas assim, para que aprender com os próprios erros se eu posso aprender com os erros dos outros? Então, se a experiência humana é tão rica de situações, por que não aprender com a experiência dos outros, não é verdade? Então aí, podemos ir por esse caminho. Diz pra mim aqui nos comentários o que você achou desse formato de episódio, da gente falando, trazendo uma situação do dia a dia que aconteceu na rotina, se fez sentido pra vocês ou não, tá? Aproveito pra te pedir pra curtir esse episódio, comentar pra mim aqui o que você achou, compartilhar com uma pessoa especial que está precisando ouvir isso, certo? Se inscrever no canal se você estiver assistindo pelo YouTube ou seguir se estiver assistindo pelo Spotify. Eu sou muito grata pela sua companhia, é sempre muito bom ter você aqui.
O nosso podcast tem episódios toda semana, nós já temos vários outros episódios aí, e você pode ouvir, pode ver, fica à vontade, eu fico muito feliz de ter você aqui. Se você quiser compartilhar alguma percepção, quiser compartilhar algum tema, pode me mandar mensagem. Aqui nos comentários também tem um e-mail, caso você queira mandar um e-mail, ou você queira compartilhar a sua história para virar tema aqui do episódio. Tem também um formulário onde você pode compartilhar a sua história. Enfim, participem da forma como fizer sentido para vocês. Então, hoje eu fico por aqui, mas a gente se encontra em breve. Até lá, escolha a leveza, tá bom? Um beijo, até a próxima!